aí, terceiro vídeo, e eu já tô segurando o celular na mão. Vocês vão ver o poder de vibração da minha mão hoje. E já tô de cara lavada, né? Que eu sou dessas. Bora pra informação que é mais importante do que tem na minha cara. O que eu quero falar hoje? Sobre esperança, gente. Basicamente isso, mas deixa eu tentar explicar pra vocês. A minha cabeça, que às vezes faz umas matemáticas que é difícil de expressar. O que acontece? Para as mães de baixa... Primeiro entendam uma coisa. Eu trabalho autônomo, o meu marido é CLT, a gente mora de aluguel e... O que mais que eu posso falar para vocês? O meu filho mais velho sempre estudou em escola pública e boa parte da vida dele não teve convênio. O Pedro, o mais novo, ele tem convênio porque é através do trabalho do pai. E também por responsabilidade do pai e opinião do pai, porque por mim o Pedro não teria convênio, porque eu sempre julguei ensino público e saúde pública um dinheiro mal gasto, porque eu sempre achei que eu posso usar esse dinheiro para proporcionar lazer, por exemplo, para o meu filho, né? O dinheiro de uma escola pública, porque eu entendo que o governo ou a prefeitura tem que proporcionar a educação e a saúde para a gente. Eu sempre entendi dessa forma. Porém, não é a mesma coisa pelo SUS e pelo convênio, né, quando se trata de um diagnóstico de um tratamento longo como esse, né, relacionados aí com o autismo. E, enfim, o que eu quero explicar para vocês? As mães que comprovam baixa renda, essas crianças com o diagnóstico conseguem um benefício no valor de um salário mínimo. E um salário mínimo dá para pagar um convênio e os custos até de ida e volta para a clínica, que é diário, né, o tratamento. Então, por isso que eu tô falando para vocês que o autista, mesmo que seja de baixa renda, ele consegue pagar pelo próprio tratamento, independente da idade, tá, gente? Tem diagnóstico, tem baixa renda, tem direito a um salário mínimo pelo INSS. Depois eu vou ver se eu consigo o nome do programa para colocar aqui no título do vídeo. Não, vou deixar num comentário, não vou deixar no título, tá? Eu vou ver se eu acho e aí deixo num comentário. Então, assim, existe esse benefício que é repassado através do INSS, que todo autista com diagnóstico que comprove baixa renda tem direito. Então, por isso que eu tô falando para vocês que o autista consegue arcar com o valor do tratamento. Porque, às vezes, por falta de informação, aquela mãe que não tem condições de pagar por um convênio, porque, por exemplo, ela vai ter que pagar, na verdade, pelo convênio até ela conseguir receber o diagnóstico e dar entrada nessa papelada para receber o benefício. Isso daí é um fato. E é onde eu acho que as coisas estão invertidas. Mas, infelizmente, é o que tem para hoje, não é? Então, assim, na minha cabeça funciona dessa forma. Minha criança tem 2 anos, estou dando exemplo, tá? Minha criança tem 2 anos. Sou de baixa renda. Estou desconfiada que ela é autista, ela tem alguns sinais. Então, o que eu indicaria para essa pessoa, tá? Se eu puder indicar, se eu puder dar uma dica. Cara, procure um convênio. Eu não sei exatamente quanto custa um convênio particular, tá? Porque quando é através de uma empresa, você paga uma parte, a empresa paga outra parte. Eu sei falar para vocês quanto é que o custa o convênio do Pedro, tá? Mas lembrando que a empresa paga uma parte e a gente paga outra parte, né? Descontado do Olerite. R$ 200 e é um convênio bom, convênio Bradesco. Então é essa faixa de valor, tá? Acredito eu que particular, esse mesmo convênio vai custar mais caro, né? Se for feito em CPF.
Mas aí tem outras opções, né? E aí é onde o pobre precisa usar a criatividade, né, gente? Aí sai mais barato se eu for abrir um CNPJ e incluir 3 pessoas ou 2 pessoas da minha família? Vai sair mais barato o convênio? É o caso de você pesquisar. Eu tenho uma irmã que trabalha registrado, eu vou ver se a minha filha pode ser dependente do convênio dela. Eu acredito que sim, porque vocês vão ter, se for irmã, parente direto, eu acredito que sim. Isso precisa ser perguntado. Estou falando para vocês sobre ideias, tá? Eu acho que eu tentaria pensar de que forma que eu posso conseguir um convênio para o meu filho se eu não tenho condições de pagar, tá? Por quê? Porque pelo menos até você conseguir o diagnóstico e conseguir receber o benefício, para você conseguir pagar esse convênio, você vai precisar ali de um período, né? Então vamos supor que você pague o convênio durante um ano, mesmo que seja particular. Vou chutar, R$ 300. Durante um ano você vai pagar esses R$ 300 ali, vai atrás de diagnóstico, talvez precise ir para uma consulta particular, que vou falar para vocês aqui o valor, eu nem sei se eu posso ficar jogando valores aqui, mas eu vou falar. No caso do Pedro, a gente pagou R$ 550 na consulta particular. Gente, quando eu marquei essa consulta, eu não fazia ideia de como eu ia pagar. O que eu quero que vocês entendam é que mesmo eu tendo um nível social não tão favorecido, graças a Deus eu agradeço sempre a Deus pelas coisas que eu tenho e pelo trabalho que a gente tem, né, gente? Vamos ser agradecidos. Mas a gente tem que trabalhar com as armas que a gente tem, certo? Eu penso dessa forma. Então, mesmo eu não tendo condições, às vezes, de pagar um convênio particular ou de pagar uma escola particular, por exemplo, que seria um caso bacana para o Pedro, pagar uma escola particular. Não é garantia de melhora no tratamento. Não, seria bacana, seria bacana. De repente você consegue encontrar uma escola particular que atenda melhor o seu filho. Eu não estou aqui para julgar se a pública é melhor do que a particular. Não, não dá para julgar. Só convivendo, só com seu filho estando ali dentro, você vai saber se a escola é boa ou não, né? Então eu nem sei mais o que eu tava falando, porque né, eu vou emendando um assunto no outro, mas o que eu pensei sobre isso foi que é, esse autista vai precisar ali de um ano de investimento até que se tenha o diagnóstico, até que se consiga colocar ele no tratamento adequado através do convênio, tá? E aí, posterior a isso, se dá entrada para as famílias de baixa renda, se dá entrada no INSS para receber o benefício, e aí acaba que o autista consegue bancar, porque consegue pagar a mensalidade do convênio, consegue arcar os custos de vir diariamente na clínica e tudo mais. Mas a mensagem que eu quero deixar hoje, gente, é isso, sabe? Que nem eu falei pra vocês, comecei a falar e não terminei, né? Quando eu marquei a consulta do Pedro Henrique, particular, R$ 550, eu não tinha o dinheiro quando eu marquei a consulta. Só que naquele momento eu sabia que ele precisava daquela consulta. Eu me comuniquei com a médica, perguntei primeiro, porra, eu tenho uma consulta de R$ 550 pra ir. Eu vou perguntar pra ela como que ela trabalha, porque já pensou eu chego lá e ela fala para mim, eu não dou o diagnóstico para esse tipo de documento que você tem. Então eu me comuniquei com ela primeiro. Abre a boca, a gente vai perguntar, sabe? Porque eu me comuniquei com ela no sentido de, mano, eu não posso pagar R$ 550 por uma consulta, chegar lá e receber um não, que nem eu já tinha recebido do convênio. Então eu me comuniquei com ela no sentido de entender se era possível ela dar o diagnóstico na primeira consulta, porque eu não ia poder voltar no mês seguinte, com os documentos que eu tinha. Eu tinha relatório de fono, eu tinha relatório de psicóloga e eu tinha relatório da creche. O relatório da creche também ajuda os neuros a darem o diagnóstico, tá? Então, dentro desse período aí que você está atrás do diagnóstico, tem N coisas que você pode fazer para ajudar. Poxa, eu só vou ter dinheiro para passar numa consulta desse valor daqui a 6 meses. Então ele tá passando na psicóloga do posto de saúde, peça para ela o relatório, doutora, eu preciso que você faça o relatório do fulano,
do período que você avaliou ele. Você está acompanhando ele há 4 semanas, ela já consegue construir um relatório, ela já consegue aplicar um teste simples e construir um relatório para ajudar a neuro. Tá passando com a fono, 4 semanas, 8 semanas, que seja, pede para ela um relatório, tá? Os médicos, independentes se são de convênio ou se são de SUS, eles podem te dar esse relatório, só basta você falar, você pedir, gente. É tipo assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu tava bem perdida lá no início de como que eu ia conseguir o diagnóstico do Pedro de forma precoce, já que eu tinha recebido um não de uma neuro. Sabe com quem que eu entrei em contato? Com uma pessoa foda da internet, verificada, achando que ela nem ia me responder, sabe? A Maíra Gaiato, que eu falei para vocês já do canal dela. É uma neurocientista, ela é verificada no Instagram, tem um monte de seguidor e ela foi super atenciosa comigo e tirou a minha dúvida. E o que ela me falou foi: independente se vai ser no convênio ou se vai ser particular, procure a opinião de outro médico, porque eu falei para ela todos os documentos que eu tinha levado para neuro e a neuro não quis nem olhar, sabe? E só que eu não fiquei quieta, eu vou perguntando. Esses dias eu mandei mensagem para neuro perguntando para ela se ela sabe se tem alguma credencial que eu possa utilizar no carro que me permita parar em vaga especial. Por que que eu perguntei para ela? Gente, eu tô vindo de carro trazer o Pedro por enquanto, mas eu fiz a inscrição dele no Atende, que também é uma das coisas que eu quero mostrar para vocês. Inclusive eu fiz uma postagem lá no Instagram. Eles têm direito a esse a esse serviço, né? O Atende. Não sei se vocês já viram, são aquelas vans que a gente vê na rua que atende pessoas deficientes, atendem cadeirantes, mas atendem também as crianças autistas, entende? Porque as crianças autistas têm dificuldade de andar no transporte coletivo, né? Porque eles têm a questão sensorial, eles desregulam, eles ficam estressados. E aí, por esse motivo, o Atende recebe essas crianças e levam diariamente para a clínica, tá? O Pedro eu já fiz a inscrição do Pedro, só que eu ainda não obtive a resposta. Então, enquanto ele não tem o Atende, eu tô trazendo o Pedro de carro. Na rua da clínica, gente, é zona azul. Eu não tenho dinheiro para pagar 4 horas de zona azul todos os dias, eu não tenho, tá? Mas qual que é a minha criatividade? Eu deixo perto da clínica, fico mais do lado de fora, enquanto o Pedro está em atendimento, eu fico mais do lado de fora olhando o carro para ver se vai passar algum CT, do que dentro da clínica. Então, inclusive agora eu tô aqui no carro olhando se não tá passando nenhum CT. Vocês que não me distraiam. Então, bora usar a criatividade, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu fiz há pouco tempo atrás, que foi fruto de uma coisa criativa. Aconteceu um negócio no mês de novembro do ano passado e eu não ia ter dinheiro para pagar. Não foi a consulta do Pedro, mas poderia ter sido a consulta do Pedro. Eu fui no Brás, comprei um kit de R$ 200, bolsa, carteira e sei lá o que, não lembro mais. E fiz uma rifa no valor de R$ 7, arrecadei R$ 700, ou seja, me custou R$ 200 e eu consegui ter de lucro R$ 500, sabe? Então, bora usar a criatividade, sabe? E sair e tirar as coisas do papel. Poxa, eu quero que meu filho tenha diagnóstico. Às vezes eu vejo mães que têm crianças, não tem convênio, tem 5 anos, sabe? A criança não tá indo para a escola, gente. A criança ela tem direito de ir para a escola, ela tem direito de alfabetizar, mesmo que seja atrasado, sabe? E aí isso daí vai pegar em outro lugar, que é tipo, cada família vai ter a sua recompensa, os seus ganhos com a terapia, entende? Se a criança é mais velha e já tem mais dificuldades de socializar, porque esse tratamento demorou para iniciar, tá tudo bem, gente, ele só tem que iniciar. E a criança vai ter ganhos, sabe? De forma mais lenta, mas vai ter e tem o mesmo valor do que as mães que colocaram com 3 anos e está desenvolvendo mais rápido. Tem o mesmo valor. Essa semana o Pedro conseguiu entender dentro da terapia qual que é o meu momento de brincar e qual que é o meu momento de esperar o outro brincar. Então, e era uma coisa que o Pedro não sabia fazer, era esperar. Eu já tô tremendo toda.
Era uma coisa que o Pedro não sabia fazer, era esperar a vez do outro. E agora ele já sabe. Então, pra gente foi um ganho. Pra mim, isso foi um ganho. Fiquei feliz com o ganho. Mas, de repente, uma criança que tem 5 anos precisa de autonomia, por exemplo, para ir no banheiro. E com as terapias, com os estímulos, ela vai conseguir ter esse ganho. De uma forma mais lenta, de uma forma mais lenta, gente, mas todas elas têm o mesmo valor, tá? A Maíra fala muito sobre isso nos vídeos dela. Tem o último vídeo que eu assisti lá que é maravilhoso, referente a isso. Em cada criança, cada nível, cada estágio vai ter o seu valor diferente para as famílias que estão proporcionando para os seus filhos o tratamento, gente. Então, não se apegue nisso, sabe? Minha filha já tem 5 anos, não vai alfabetizar mesmo, não se adaptou com a escola. Não, coloque na terapia, crie uma meta, seja criativa. Coloque na terapia, nem que seja para ela ter autonomia para comer, nem que seja para ter autonomia para falar mamãe, sabe? Porque isso vai ser saudável para a mãe, vai ser saudável para a criança, isso é saudável para a família inteira, gente. Então hoje eu vim aqui falar para vocês sobre isso. Bora ter esperança, bora ter criatividade e bora fazer alguma coisa pelos nossos filhos, gente. Dá para fazer, independente do nível, independente da idade, independente se é baixa renda ou não. Faça um esforço, pague por um ano o convênio do seu filho. Tenha criatividade, vem dar uma rifa para levar ele numa consulta, para conseguir um diagnóstico. Mas coloca como objetivo na sua vida, sabe? E depois, em seguida disso, tenho toda a documentação necessária, dê entrada no INSS, receba o benefício que é dele, para ele poder pagar pelo próprio tratamento dele, gente. Então, assim, o caminho não é óbvio, as coisas não estão desenhadas, nem dentro das clínicas, nem dentro dos hospitais, não estão desenhadas. Nenhum médico vai desenhar para vocês. A única pessoa que vai poder desenhar para vocês é as mães que estão passando por isso, a que já passaram, ou aqueles médicos que têm a responsabilidade, no sentido de que toda criança precisa de atendimento, elas têm direito ao atendimento. Tem muitos médicos com essa responsabilidade, graças a Deus. Ou até mesmo o advogado que tem essa responsabilidade. Por quê, gente? O Pedro iniciou o tratamento através de processo judicial, mesmo ele tendo convênio, sabe? E dentro do processo, o mais importante, processo caro, que quando eu assinei contrato eu não sabia como eu ia pagar, mas está pago, gente. O boleto está em dia. Então, e é um advogado que tem responsabilidade e entende que o mais importante é o Pedro conseguir iniciar o tratamento, sabe? Foi muito falado isso, foi isso que eu senti durante todo o atendimento. E eu só tenho a agradecer, sabe? Todas as pessoas que eu cruzei, as que me ensinaram de uma forma mais pesada, as que me ensinaram de uma forma mais amorosa. Eu tô aprendendo muito com isso, quero ajudar outras pessoas. Esse é o principal motivo por eu fazer esses vídeos. E todas as vezes que eu me comunico com alguma mãe que eu vejo que está sem esperança, que eu vejo que está desanimada, que não tem esse tipo de informação, por exemplo, do benefício, eu fico triste, eu busco falar, eu falo demais e às vezes eu até tomo na minha cara por causa disso, mas isso é muito bom em alguns sentidos. Tanto é que eu me comuniquei com a Maíra, ela me respondeu e conseguiu tirar a dúvida que eu tinha ali naquele momento, né? Mas eu poderia ter passado essa vergonha no débito se ela não tivesse me respondido. Só que eu sou dessas, eu passo uma vergonha no débito mesmo. O importante é eu não dormir na dúvida, tá bom? E é isso que eu desejo para vocês também, gente. Bora ter criatividade, bora ter esperança. As coisas acontecem quando a gente se propõe a fazer elas, tá bom? Beijo, namastê!